Sirene do saitismo. Sirene virtual. Só uma, vai. Principal site esportivo do Brasil e do mundo. ESPN.com.br. Aí quando você clica lá para ler as notícias do Flamengo, o que aparece é isso aqui, ó. Procuradora do MP, em nota, Flamengo se manifesta sobre o processo de pagamento e indenizações. Fomos para outro site, o UOL. Quando você abre a página do Flamengo, aparecem 6 notícias. Se você descer aqui, são 9, são todas no mesmo sentido. Indenização, pior cenário, MP pede bloqueio, Flamengo não é a Boate Kiss, sobrevivente, Flamengo ofereceu 400 mil. Fomos para o Globoesporte.com e as 4 notícias que aparecem em destaque são: Flamengo prega jogo de paciência, Ministério Público explica opção de mediar indenizações e Ministério do Trabalho revela proposta de indenização. Lá prega jogo de paciência, quero ouvir o que famílias têm a pedir, tem circunflexo, né, pessoal do Globo, né? Tem. Circunflexo. Certo? Professor, tá certo. Não dá, né? A principal. A gente viu, então, que nos 3 principais sites, todas as notícias de capa, na home, elas estão relacionadas ao incêndio. Professor, por que tem tanto aluno seu saindo sem saber crase, professor? Também não sei. Eu já falei que se colocar crase antes de substantivo masculino e separar sujeito de verbo com vírgula, tem 2 opções. Ou aprende ou não conta que foi meu aluno. Boa, tá vendo? Não dá. Essas 2 não dá. Boa. Bom, as notícias são todas referentes ao incêndio. Quando que a gente vai conseguir voltar a falar de futebol do Flamengo? Quando que o Flamengo vai voltar, o assunto futebol vai ser o principal tema do Flamengo? Eu até acho natural que esse assunto... Não que esteja errado. Sim, claro. Acho que o assunto tem que ser esse. Eu até acho que é natural, porque estamos diante da maior tragédia da história do Flamengo, mas o Flamengo contribui para que esse assunto continue em pauta. Quando o Flamengo faz uma proposta que eu avalio como baixa para as famílias, e vem o Ministério Público e diz que é muito baixa, eu acho que é o Flamengo dando motivos para que esse tema continue em voga. E pior, só arranhando ainda mais a imagem do clube. Porque aí parece que é o Flamengo barganhando com a vida de atletas que foram embora sob responsabilidade do Flamengo. Porque, vamos se imaginar, no papel de pais, a gente libera nossos filhos para jogarem no Flamengo, porque a gente imagina que o Flamengo vai cuidar dos nossos filhos e acontece essa tragédia. Então, o Flamengo tem a obrigação de se aproximar daquilo que o MP pede, agora do que as famílias pedem. A ideia do Flamengo foi excluir o MP das negociações, vai sentar direto com os familiares para tentar chegar a um acordo. Quando o Flamengo não se posiciona, quando o Flamengo não responde às perguntas, essas perguntas vão ficando no ar e esse assunto vai permanecendo. Então, Bruno, acho que está nas mãos do Flamengo tentar, não dar um basta, porque essa história não vai acabar, mas tentar mostrar que fez tudo o que podia, tentar mostrar que se sensibilizou com tudo o que aconteceu, para tentar começar a escrever uma outra história. Acho que assim, tão logo a tragédia aconteceu, desde o início, a primeira comunicação que o Flamengo trouxe a público foi: a gente só quer pensar nas vítimas, só vamos falar disso, estamos fazendo todo o possível e imaginável para, enfim, acho que compensar não vai ser nunca o termo, mas minimizar da forma que for possível tudo o que aconteceu. O Flamengo sempre usou esse discurso, né? Inclusive quando foi questionado sobre as condições do CT, sobre a possibilidade de fechamento do CT, sempre a resposta foi: o foco é total em tentar fazer o melhor acordo para as famílias, para que os garotos no fim deixem o legado, pelo menos, já que a vida deles não existe mais, que pelo menos o legado fique, o legado daqueles que eles sempre sonharam, que era deixar a vida de todo mundo arrumada, né? A vida dos seus familiares, dos seus pais, dos seus irmãos, às vezes de parentes até mais distantes. E o discurso do Flamengo sempre foi esse, no sentido de tentar fazer o melhor acordo, o foco estava todo aí e tudo mais.
sinceramente, eu não vou nem entrar de novo no mérito do porquê a proposta feita é absurda. Para mim é vergonhosa. Eu já falei sobre isso ontem, inclusive no Futebol na Veia. Tem um vídeo no site, não vou repetir tudo que eu falei, mas assim, é uma proposta que, sinceramente, pela qual o Flamengo gastaria no total, somando todas as indenizações agora e no futuro, de 5 milhões de reais. Para todas as famílias, né? Somando todos os valores, 5 milhões de reais. Acho que isso já demonstra um pouco o quanto é fora da realidade, para até a perspectiva que esses garotos tinham. Já vem torcedor, porque tem gente que consegue ser torcedor nessa hora e fala, mas nem todo mundo ia ser Vinícius Júnior. Olha se isso é argumento, né? Mas eu não vou nem entrar nessa questão. O que eu acho só é que provavelmente o Flamengo não contava com a divulgação da proposta. Sim. O Flamengo não imaginava que o Ministério Público fosse tornar público o valor oferecido. Eu, sinceramente, olhando para a proposta do Ministério Público, não me parece nada absurda. Nada absurda. E não vou entrar de novo nos detalhes, mas nós estamos falando de uma proposta, claro, na qual o Flamengo teria que gastar cerca de 57 milhões de reais. Óbvio, a gente sabe que não é pouco dinheiro, mas praticamente é o dinheiro de uma contratação que o Flamengo fez nessa temporada. E não é um dinheiro que seria gasto agora, que o Flamengo precisaria tirar do seu caixa. Né? Nós estamos falando de um negócio que ia durar, nós estamos falando de 30 anos, até que esse valor todo fosse pago. E que depois das indenizações iniciais, passaria a pesar no orçamento do Flamengo como 100 mil reais por mês. A gente sabe quanto ganham os jogadores de futebol. Né? A média salarial de jogadores de um elenco como esse. Então, eu acho que, de fato, as notícias têm que estar presentes. E claro que também a gente olha agora para os portais e só vê notícia a respeito disso, porque tem que ser assim. E também porque o Flamengo não jogou ontem, porque se tivesse jogado ontem, certamente teria muita notícia de futebol. Mas tomara que as notícias continuem presentes aí em todos os portais, em todos os veículos, até que chegue-se a um senso comum ali em relação a essa indenização e tomara que o Flamengo consiga, acho que se aproximar desse valor pedido pelo Ministério Público, que não me parece um valor fora da realidade, não me parece um valor totalmente absurdo e pelo menos nesse aspecto, acho que assim, ficaria uma imagem muito legal, quer dizer, né? Dentro do que é possível ficar legal depois de tudo que aconteceu, pelo menos do esforço máximo e absoluto. É isso, acho que mostraria um esforço. Mostrar o esforço, porque gastar 5 milhões de reais com esse imbróglio todo, né? Daqui a uma década, né? Esse valor seria a indenização de um salário mínimo por família, por mês. Gente, assim... É aviltante. A proposta de indenização de entre 300 e 400 mil reais agora, de acordo com o número de pessoas da família impactadas com a tragédia, e mais um salário mínimo até que eles completassem 35 anos de idade. Acho que não, no caso do Flamengo era por 10 anos. Por 10 anos. Por 10 anos. O Ministério Público exige indenizações na casa dos 2 milhões de reais e pagamento de 10 mil por família até os 45 anos de idade. Isso. E aí, só vamos... ninguém ia ser Vinícius Júnior. Provavelmente ninguém ia ser Vinícius Júnior. Mas nós estamos falando de salário de 10 mil reais. Sim. Né? Nós não estamos sequer falando de um jogador... Ô, Jean, qual jogador profissional do Flamengo ganha 10 mil reais? Não existe, óbvio Tem algum, que não existe. Não. E mesmo que eles não viessem a jogar pelo Flamengo, viessem a jogar por times menores... Não vão ter a chance, eles não vão ter a chance. É isso. E assim, o total seria 57, é isso, Jean? Isso, mais ou menos. A conta perfeita está no blog do Rodrigo Matos, no UOL. Ele fez a conta certinha, mostrando quanto é a soma total dos valores propostos pelo Flamengo e a soma dos valores propostos pelo Ministério Público. Ali tem... Mas é por aí, é por volta de 56, 57 milhões de reais, que, aliás, é o valor que o Ministério Público pede para que seja bloqueado já do Flamengo nesse momento, e a soma dos valores propostos pelo Flamengo, algo em torno de 5 milhões e meio de reais. Atos de grandeza não se cobram, né? Mas o clube perdeu uma grande chance de simplesmente acatar o que o Ministério determinou. Sabe, a melhor maneira de sair dessa situação, o mínimo de respeito também, né?
começa essa barganha desagradável. Não é uma negociação com um clube para a contratação de um jogador. Não é um negócio, né? Não é um negócio. Ontem a gente falou de como os negócios são feitos, a questão de você Você não tá blefando. Não. Ó, tem uma proposta de... Não é. Não tem ninguém querendo tirar vantagem E disso. aí vai ter o Não desgaste, pode ter ninguém né? querendo tirar vantagem. Vai ter o desgaste das famílias que, depois de tudo que passaram, ainda vão ter que, em se sentindo prejudicados, entrar individualmente na justiça, contra. Que chateação, né? Que chateação para quem já está tão ferido, né? Exato. Por causa de dinheiro. Que